Seja bem-vindo a esse vídeo onde eu ensino você como montar uma introdução do sermão. Nesse vídeo eu vou mostrar para você dicas e técnicas que vão te ajudar a preparar uma introdução impactante e eficaz. Se você está buscando se aperfeiçoar como pregador ou simplesmente quer aprender como criar introduções impactantes e eficazes, esse vídeo aqui é para você. Bem, qual que é a importância da introdução? James Braga, no seu livro Preparando Pregações Bíblicas, ele disse, olha, os primeiros minutos do sermão são importantes. É nessa etapa que o pregador ganha ou perde a atenção dos seus ouvintes. Ou seja, na introdução, o seu ouvinte vai decidir se ele vai continuar te ouvindo ou se ele vai deixar que o pensamento dele vá para outra situação diferente que não seja o seu sermão, a sua mensagem. Então é aqui na introdução, nos primeiros minutos, é que você pode ganhar ou perder a atenção do seu ouvinte. Então pense bem na forma como você vai preparar a sua introdução. A introdução ela precisa ser impactante, ela precisa causar o impacto, que isso vai chamar a atenção do seu ouvinte, e ela precisa ser cativante, segurar o seu ouvinte ali, prender a atenção do seu ouvinte e levar ele para o assunto importante que é a mensagem da palavra de Deus. Tipos de introdução. Segundo Robson Moura Marinho, em seu livro A Arte de Pregar a Palavra, ele diz que existe várias formas de iniciar uma introdução. E ele enumera alguma delas. Nós temos, por exemplo, a introdução ousada. A introdução ousada é aquela que o pregador entra diretamente na ideia central, sem preparação, mas com ousadia, de maneira que o seu ouvinte é surpreendido. Como, por exemplo, eu já chego dizendo, hoje eu quero falar sobre os 4 elementos necessários na Santa Ceia. Então isso já causa impacto, isso já demonstra uma ousadia. Após eu ler o texto, fiz a leitura do texto, eu já inicio dizendo o seguinte, olha, quero falar hoje sobre as 4 necessidades do cego Bartimeu, as 4 necessidades que todos nós também temos. Então, quer dizer, é uma introdução ousada. Nós temos também uma introdução temática. O que é essa introdução temática? A introdução temática, ela começa explicando a importância do tema. Por exemplo, se eu estou falando sobre santidade, o meu tema é sobre santidade, eu começo então explicando a importância desse tema. Por que a santidade é importante? Por que eu preciso aprender sobre a santidade? Então eu já começo falando e explicando a respeito do meu tema. Essa é a introdução temática. A introdução textual, o pregador inicia direto com a leitura do texto, e essa leitura vem seguida de um comentário interessante e diferente sobre o texto lido para manter presa a atenção do ouvinte. É aquilo que eu falei para vocês logo lá atrás. Essa introdução textual, ela está dizendo o seguinte, ó, você vai ler o texto-chave e depois você vai contar aquela história, vai trazer o contexto daquela história com as suas palavras, contar de um modo diferente, e isso vai prender a atenção do seu ouvinte. Você vai fazer uma paráfrase. Você vai fazer uma paráfrase do texto e vai trazer essa história contada com as suas palavras para o seu público. Isso é introdução textual. Nós temos também a introdução circunstancial. Que introdução é essa? A introdução circunstancial é a introdução que se dirige à circunstância em que o sermão está sendo proferido, como local, pessoas ou própria ocasião da reunião. Exemplo, hoje nós estamos no culto da vitória e Deus tem vitória para a sua vida aqui nesta noite. E eu quero, com base nesse texto que acabamos de ler, falar a respeito de uma vitória que um homem de Deus teve quando se colocou na presença do Senhor, vamos supor. Então você vai usar uma circunstância. A circunstância pode ser uma notícia, a circunstância pode ser um acontecimento que está acontecendo no mundo, que tem conexão com o assunto que você vai tratar, com o texto, com a pregação que você vai trazer. Então, essa introdução circunstancial. Temos também a introdução histórica. O que é a introdução histórica? A introdução histórica vai fazer uma referência à época ou à região em que foi escrito o texto a ser usado. Vai trazer o que aconteceu naquela época, o porquê que foi escrito, por exemplo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu, capítulo de número 2.
O que estava acontecendo? Por que foi proferido aquela palavra? Aquilo ali se tratava simplesmente da reconstrução de um novo templo. O templo de Salomão havia sido destruído e um novo templo após o cativeiro foi construído. Só que o templo de Salomão era luxuoso e aquele templo não tinha nenhum luxo. Algumas pessoas que conheceram o templo de Salomão choravam, e outros que nasceram no cativeiro e não conheciam o templo de Salomão se alegravam porque tinha um lugar para adorar a Deus. Então Deus disse através do profeta Ageu, dizendo para o povo: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, a glória de Deus se manifestou de forma poderosa no templo de Salomão, mas se manifestaria de forma maior naquele templo que aquele povo havia acabado de reconstruir depois que voltou do cativeiro. Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, a minha glória é que é importante no templo. Não é se o templo é luxuoso ou se o templo não tem luxo. O importante é a minha glória. Então, isso é uma introdução histórica, relatando a história, trazendo o contexto da época. Nós temos também a introdução de suspense. O que é essa introdução de suspense? É quando o pregador usa números e informações em comum para causar impacto e suspense na congregação. Exemplo, a cada minuto 5 crianças morrem de fome no Brasil. É quando você usa estatística. A cada 10 pessoas, 2 pessoas têm depressão. Ou 2 pessoas sofrem de ansiedade. Então é uma introdução de suspense, é onde você traz números e informações incomuns para o seu ouvinte e isso causa um impacto e um suspense na congregação. Essa é a introdução de suspense. Temos também a introdução centralizada num problema. Bem, você começa esse sermão centralizado no problema, levantando um problema ou alguns problemas. Então você passa a falar das possíveis soluções. Como? Vamos supor que você começa dizendo o seguinte: olha, o maior problema que existe hoje no meio dos jovens é a ansiedade descontrolada. É um problema. Agora você vai falar das possíveis soluções. Por exemplo, a medicina tem essa solução para isso. Os médicos falam X a respeito disso. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Então essa é a introdução centralizada num problema onde você vai tratar de trazer uma solução bíblica para aquela dificuldade. Temos também a introdução ilustrativa. A introdução ilustrativa aqui você vai falar a respeito de uma história, de um incidente, uma experiência. É quando você começa a falar de uma história que tem conexão com a mensagem que você vai pregar. Você começa a contar uma experiência sua ou de outra pessoa, uma história que você ouviu. É uma ilustração, né? Embora grande parte da introdução é ilustrativa, mas aqui ela é bem específica. Você vai começar a sua mensagem contando uma história, como eu disse lá atrás. Se você vai falar sobre pescadores de homem, você começa então falando a respeito de uma pescaria. Pode ser que você fez, que um amigo seu fez, ou que você ouviu a história a respeito dessa pescaria. Essa é a introdução ilustrativa. Nós temos também a introdução como pergunta. O que é essa introdução como pergunta? É quando você já inicia o sermão fazendo uma pergunta direcionada ao seu auditório, buscando resposta relacionada ao tema. A pergunta pode ser simples. Por exemplo, se eu vou pregar sobre arrebatamento, eu já inicio perguntando: irmão, você tem certeza que você vai para o céu? Ou você tem certeza que você será arrebatado? Você tem certeza que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Então, a introdução com perguntas, isso causa um impacto tremendo na vida do seu ouvinte e chama atenção para a mensagem que você vai anunciar para eles. Agora, como escolher um tipo de introdução? É importante você escolher a melhor introdução que se encaixa à sua audiência e ao tema que você vai ministrar. Eu só te dou um conselho: não use sempre a mesma estratégia na introdução. Use as várias formas que nós ensinamos aqui, introdução de pergunta, introdução ilustrativa. Então, vá fazendo o rodízio entre elas. Então, escolha uma introdução que mais se adequa ao tema e à sua audiência. Jamais use somente a introdução textual, mas sempre use de forma variada as formas de introdução que foi ensinada para você aqui. Use a criatividade para surpreender e prender a atenção do seu ouvinte. Então, seja criativo, principalmente na introdução, para que você possa surpreender o seu ouvinte e prender também a sua atenção. Lembre-se sempre de estabelecer o objetivo e o contexto do sermão
na introdução. A intenção da introdução é levar o seu ouvinte a entender o quanto ele precisa ouvir esta mensagem e o quanto essa mensagem é importante para a vida dele. Gostou desse vídeo? Aprendeu um pouco mais sobre a introdução? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós temos compartilhado aqui no canal. Se você desejar adquirir o nosso e-book de esboço de pregação, tem um link aqui na descrição para que você possa ter acesso a este material. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.